Boa noite. Olá, Vitor, boa tarde. Boa tarde, professora. Acho que o pessoal vai entrando, né? A gente inicia às 17h30, isso? É isso, professora. Aí, as pessoas têm a opção, quem for apresentar, de ou apresentar ao vivo ou que eu passe o vídeo. Aí é com a pessoa. E aí é Tá, 8 minutos de apresentação e 8 minutos de debate cada trabalho, segundo a organização. certo. E o debate é logo após a apresentação do trabalho. É isso, segundo a organização. Ok. E você tem os vídeos todos? Tenho, posso compartilhar. Não chega assim que Uhum. Então, se a gente optar por usar o vídeo, tu consegue passar o vídeo por aí. Não, consigo, consigo. não preciso compartilhar a tela. Não, não, eu posso compartilhar aqui, a não ser que dê algum problema, mas eu acho que não vai dar, se Deus quiser. Mas tá aqui os vídeos. Todos estão presentes, pelo que eu vi aqui, todos os trabalhos estão sendo representados. Professora Jordana, a Rosário, o professor Rosário, trabalho 2, professor Demevaldo, Boa trabalho tarde. 3. Na verdade, do meu trabalho, quem vai participar é a Andresa, ela deve estar acessando. É uma das Certo. autoras. Mas eu acho que os demais já estão presentes, né? Estão.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Nós vamos aguardar às 17h30 aí acho que podemos iniciar das instruções. Eu e o Vitor. Já temos autores de todos os trabalhos. Vocês podem optar ou por fazer a apresentação ao vivo, e aí tem que respeitar o tempo de 8 minutos, ou passar o vídeo, reproduzir o vídeo que foi gravado. Aí fica a critério dos autores. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Jordana Marques Knaip, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou moderar essa sessão, né, da área de gestão socioambiental. O Vitor Daniel Vasconcelos é o assessor dessa sessão online do SEMEAD. Então, os autores têm 8 minutos, né, para fazer as suas apresentações. Pode fazer ao vivo ou reproduzir o vídeo que for gravado a critério de cada um. Após as apresentações, nós temos 8 minutos para debate na sequência de cada artigo, tá? Tá certo? Então, nós temos 4 trabalhos nessa sessão para serem apresentados. O primeiro trabalho é intitulado Risco de Ações de Empresas com Boas Práticas ESG, do José Reinaldo e do Dermeval. Acredito que o Dermeval que irá fazer a apresentação. Isso, professora. Dermeval. É, Se possível, eu gostaria que fosse apresentado o vídeo. Eu acho que é melhor para não estourar o tempo. Certo, vou compartilhar. Estão conseguindo escutar e ver o que está sendo compartilhado? Escutar, não. Escutar, não. Acho que tem que habilitar o som, Vitor. Um minuto. No momento do compartilhamento. Por José Reinaldo Passos Villefort Júnior, Deu certo? graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Goiás, Sim, e sob a minha orientação, Dermeval Martins Borges Júnior, professor da Universidade Federal de Goiás. O risco de um ativo, ele tem relação direta com o grau de incerteza sobre o seu retorno. Então, isso se aplicaria a qualquer ativo e uma aplicação financeira, por exemplo.
Da mesma forma que o risco de uma ação estaria relacionado à incerteza associada à flutuação do seu preço, né, de cotação e as atividades desempenhadas pela empresa que emite essa ação. As empresas que divulgam informações ESG, que são aquelas informações de cunho ambiental, social e de governança, ampliam sua reputação corporativa e possuem impactos favoráveis no valor de mercado. É isso que a literatura nos traz. Nesse sentido, supõe-se que as práticas ESG podem impactar o risco das empresas, pois sinalizam maior comprometimento da firma com os interesses das partes interessadas e, por consequência, na percepção de incerteza. Então, o objetivo dessa pesquisa é examinar o risco das companhias abertas brasileiras com boas práticas ESG. Foram coletados dados secundários das companhias abertas brasileiras disponíveis nas bases de dados Economática e Refinitiv Econ no período de 2019 a 2023. Os dados coletados totalizaram 1.402 observações empresa-ano. Basicamente, essas observações elas foram divididas em dois grupos, com base na indicação do score ESG da Refinitiv Econ, ou seja, as observações provenientes de firmas que possuíam score ESG na base de dados foram classificadas como observações de empresas com boas práticas ESG. Por sua vez, as observações daquelas empresas que não tinham score foram consideradas observações do grupo de empresas que não possuíam essas boas práticas. Por sua vez, o risco das ações foi mensurado pelo coeficiente beta, obtido da base economática. Para a análise dos dados e dessas duas variáveis, foram utilizadas estatísticas descritivas e o teste T de diferença de médias. Na análise dos resultados, inicialmente temos as estatísticas descritivas. A gente pode observar que, para o coeficiente beta, a média verificada foi de 0,85, ou seja, em média, o risco das ações observadas fica um pouco abaixo do mercado. Mas, da mesma forma, nós temos alguns valores extremos. Por exemplo, o valor máximo foi de 2,61 para o beta, sugerindo aí um risco elevado em relação ao mercado, e um mínimo de menos 5,02, sugerindo também um comportamento inversamente relacionado ao risco de mercado. Por sua vez, o ESG, a gente observa a partir da média que cerca de 40,7% das observações são provenientes de firmas com boas práticas ESG. Por quê? Porque para as empresas com boas práticas, o valor da DAME foi o valor 1, recebeu o valor 1 aquelas empresas com boas práticas, observações dessas empresas com boas práticas. E aquelas que não apresentaram o score ESG receberam valor 0. Aqui nós temos os resultados do teste de diferença de média entre o grupo de empresas de observações que não apresentavam o score ESG e o grupo que apresentavam o score ESG na base de dados. A gente percebe que para o grupo de empresas que não possuíam o score ESG, a média aqui do beta, do coeficiente beta, foi de 0,74, ou seja, um coeficiente abaixo do risco de mercado. Por outro lado, ao pegar aqui o grupo das empresas, das observações de empresas com boas práticas ESG, ou seja, aquelas que tinham o score ESG na base de dados, a média do beta foi de 1,01, ou seja, um risco maior do que o risco de mercado. Esses resultados foram contrários ao esperado pela literatura e pela hipótese do estudo. A hipótese seria que as firmas com práticas ESG teriam menos risco. Alguns motivos podem justificar esses achados. Por exemplo, uma possível explicação é a de que muitas dessas empresas
que possuem score SG, elas estão em setores regulamentados de alto risco, devendo divulgar obrigatoriamente essas informações. Um exemplo são as empresas do setor elétrico, que devem divulgar informações ambientais, por exemplo. Então, uma empresa desse tipo pode não estar se empenhando nos propósitos e ideologias alinhados às práticas ESG, e sim apenas para cumprir, né, a obrigatoriedade. Concluindo, então, observou-se que as empresas que praticam e divulgam alguma prática ESG possuem, em média, maior risco do que as demais companhias. Esses resultados foram contra a teoria e a hipótese desse estudo, uma vez que não se constatou menores riscos para as firmas praticantes do ESG. Para pesquisas futuras, recomenda-se utilizar amostras de setores específicos mais e menos arriscados, considerando também se são regulamentados ou não. Além disso, para ampliar os resultados, sugere-se examinar o risco das empresas frente aos diferentes níveis de atuação em práticas ESG. Aqui estão as principais referências utilizadas no trabalho. Obrigado. Certo, obrigada aí pela reprodução do vídeo, pela apresentação. Acho que você traz um ponto assim que requer bastante discussão, já que os resultados contrariaram a literatura e o esperado, né, Dermeval? A minha principal pergunta seria em relação a essas sugestões a trabalhos futuros. Vocês chegaram a fazer um teste considerando os setores, né, porque há uma disparidade muito grande em relação à ESG, quando a gente considera o setor e as especificidades, e acredito que ao considerar os setores, vocês teriam resultados mais robustos, né? Porque tem. E outra questão seria em relação a por que foi escolhido o período de 2019 a 2023, né? Pegou ali bem o período pandêmico e pós-pandêmico, que também afetou, né, as empresas em todos os sentidos, e também nessa questão, né, da ESG, a gente viu crescer um boom, mas acredito que os resultados desses investimentos, eles só vão aparecer posteriormente à pandemia, e não exatamente nesse momento. Então, as minhas perguntas seriam nesse sentido. Obrigado pelas considerações, professora Jordana. Quanto ao questionamento do período, né, vou começar com esse último ponto. Na realidade, é um trabalho de um aluno de graduação, né, trabalho de conclusão de curso, e ele coletou os dados em 2023, né, no final do ano. Aqui na UFG a gente tem TCC1 e TCC2. Então, como começou um pouco no final do ano passado, quando se deu a coleta dos dados, na realidade esse ano, né, ainda não tinha, ele finalizou esse ano e não tinha os dados desse ano ainda, de 2024, por isso encerrou-se em 2023, né? Quanto aos setores, de fato, inclusive essa é uma das explicações que a gente coloca para que esses resultados eles estejam contrapondo aquilo que a gente esperava. O natural seria que essas empresas com boas práticas ESG sejam mais preparadas de maneira geral para o futuro e, em consequência, terem menor volatilidade do preço dos ativos negociados no mercado, né, subjacentes a essas empresas. Porém, em razão de ser uma pesquisa, ah, a gente precisava finalizar um pouco mais rápido e tal, por ser um trabalho de conclusão de curso, não foi possível aprofundar muito nesse ponto dos setores, né? Eu pretendo, a gente vai discutir, se ele tiver interesse em submeter para um periódico e tal, a gente pretende incluir essas análises adicionais para verificar se isso de fato explicaria esses resultados. Certo, eu acredito que para periódico seja bem relevante essas questões, esse aprofundamento e até mesmo tentar entender outras variáveis que não somente o risco, né, como transparência,
confiabilidade, outras variáveis que possam impactar nessa questão, né, do mercado e da governança na perspectiva ESG também poderia ser uma alternativa. Não sei se o pessoal da plateia gostaria de fazer questões, aí a gente pode usar a ferramenta, né, de levantar a mão. O professor Paulo, Sérgio, isso? Oi, estão me ouvindo? Só Sim. uma Uhum. sugestão, é só uma sugestão, né? Quem sou eu para sugerir alguma coisa? Mas eu vi que tu colocou a variável SG como dicotômica, 0 e 1. Provavelmente existe uma grande variância nas respostas ali, né? Talvez uma possibilidade é fazer uma clusterização. Aí tu vai conseguir ter três ou mais grupos de SG, daí tu vai conseguir fazer uma nova, em vez de fazer um teste T, para ter uma diferença de média um pouco mais assertiva. Uma sugestão só. Perfeito. Muito obrigado pela sugestão, professor Paulo. Nós vamos considerar sim. A questão é que realmente tem um problema, porque é uma limitação do trabalho. Quando a gente pega a base de dados, a gente tem, eventualmente, empresas que não têm nenhuma nota, né? E a gente não sabe se isso foi em algum problema da base de dados, ou identificar esse score, ESG, ou se de fato a empresa não tem realmente nada que poderia justificar algum score, né? Então, até por isso, nesse momento inicial, a gente separou, olha, aquelas que têm score, elas têm algum tipo de prática, e as que não possuem, não têm. Mas, de fato, como a gente tem essa variação, certamente isso aí gera um tipo, sim, de viés, né, na análise, e nós vamos considerar assim. Muito obrigado. Mais algum questionamento, consideração? Acho que Rosália, por favor. só complementar, complementar, né? Boa tarde a todos. Dermeval, me parece que o nosso trabalho é um pecuário aqui, todos são trabalhos quantitativos, então minhas contribuições são mínimas também. Mas na estrutura, se pensar de encaminhar para periódico, eu senti falta, complementando, concordando com a professora Jordana, desse aprofundamento ali, justificando, né, as hipóteses não terem sido validadas, mas acrescentar também as limitações do trabalho, né? Não percebi ali que tenha sido apresentado como limitações, gerando aí novas futuras possibilidades de pesquisa, talvez, né? Só como adicionando. Obrigada. Ótimo, professor. Realmente a gente tem que incluir essas limitações. Observei que realmente não estão, né? E o trabalho realmente tem uma série de limitações, uma pesquisa ainda em desenvolvimento, tá? A gente irá incluir. Muito obrigado. Mais algum questionamento? Podemos seguir para o próximo trabalho, então? Então, vamos seguir aqui a nossa ordem. O segundo trabalho aqui pela ordem do sistema é o trabalho Modelo de Negócio Sustentável, direcionando empresas industriais brasileiras a partir da proposição de um framework, né, que inclusive eu sou uma das autoras, vai ser apresentado pela Andresa, né, Andresa? Você quer utilizar o vídeo? Isso, eu vou aproveitar o vídeo, já que tem o tempo limitado de 8 minutos. Olá, eu sou a Andresa, uma das autoras do artigo intitulado Modelo de Negócio Sustentável, direcionando empresas industriais brasileiras a partir da proposição de um framework. Desse modo, na introdução foi elencado alguns pontos que traçam a problemática da pesquisa e por que que a temática foi escolhida. Desse modo, a inserção da sustentabilidade no contexto industrial tornou-se um ponto crucial de discussão no cenário empresarial e na pesquisa científica internacional. Assim, à medida que o mundo ele vai enfrentando desafios ambientais, sociais e econômicos, as empresas elas estão cada vez mais pressionadas a redesenhar os seus modelos de negócios tradicionais para incorporar práticas que promovam um resultado triplo:
Então, desse modo, essa transformação é essencial para responder às crescentes demandas por responsabilidade ambiental e social e assim promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável, ou seja, esse processo de transição dos modelos tradicionais para os modelos de negócios sustentáveis. A partir disso, a problemática de pesquisa é definida em como pode ser estruturado um framework de referência para desenvolver um modelo de negócio sustentável no contexto industrial brasileiro. Então, como objetivo, a pesquisa propõe um framework para um modelo de negócio sustentável para as empresas do setor industrial brasileiro. Então, esse contexto, né, desse processo de transição, ele é difícil, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Então, por isso que essa pesquisa foi realizada no contexto industrial, né, que tem tantos impactos negativos quando se fala em sustentabilidade, e em um país subdesenvolvido como o Brasil. A partir disso, a fundamentação teórica trouxe os principais conceitos e o que a literatura internacional vem pesquisando, né, e discutindo acerca desses modelos de negócio sustentável e a importância da sustentabilidade no contexto do setor industrial brasileiro. Como método de pesquisa, adotamos uma abordagem quantitativa, através de dados primários, né? Coletando e analisando dados sobre práticas sustentáveis da indústria brasileira, através de um banco de dados montados pelo grupo de pesquisa. E através desse banco de dados foi aplicado um questionário validado, adaptado de KNEP 2016, com a escala Likert de 5 pontos, trazendo 3 blocos que falam exatamente sobre os arquétipos de Bolkin e de Ritala et al., entre outros. O questionário, né, ele foi distribuído via Google Forms no período de 2020 e 2022 e, como amostra final, foram selecionadas 75 empresas. Para analisar os dados dessas 75 empresas, foram aplicadas a análise fatorial exploratória e a análise fatorial confirmatória. Com isso, né, primeiro foi feita a análise fatorial exploratória, onde foi definido 4 fatores e selecionadas variáveis respectivas nesses fatores. A partir disso, foi empregada a análise confirmatória para ver a viabilidade desse modelo, né, a validade desse modelo. E a partir disso, foi construído o modelo teórico da pesquisa, que foram definidos 4 fatores. Esses 4 fatores são relacionamento com os stakeholders, produção e consumo sustentável, minimizar a utilização dos recursos e reciclá-los, e, por último, a criação de valor. Então, como foi explicado anteriormente, a análise fatorial confirmatória mostrou que todos esses indicadores têm coeficientes significativos e altos valores de Z, o que sugere que os dados suportam a estrutura teórica e os indicadores são boas medidas dos fatores subjacentes, o que mostra a validade desse modelo teórico. Aí mostra alguns testes estatísticos realizados, tendo em vista a análise fatorial, e posteriormente eu vou mostrar o gráfico da confirmatória, que trazem a validade da pesquisa. E, por último, trago o modelo, né, proposto, que traz os modelos de negócio sustentável no contexto industrial brasileiro, dividido entre esses 4 tópicos, assim como discutido através da literatura internacional, trazendo os principais pontos discutidos e trazendo para a perspectiva da indústria brasileira. Desse modo, como principais conclusões, né, a pesquisa trouxe o desenvolvimento desse modelo teórico através de dados empíricos e foi identificado esses 4 fatores a partir da estrutura inicial dos arquétipos de Bolkin, entre outros, e Ritala, entre outros. Então, como principal contribuição e impacto, esse framework ele pode ser aplicado, né, no contexto industrial brasileiro e, gerencialmente, ele oferece um guia, né, para a implementação desses modelos de negócios sustentáveis, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável conhecidos lá da Agenda 2030.
Então, eu trago as referências citadas na minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Bom, como eu e a Andresa, né, somos autoras do trabalho, né, fica ruim debater o seu próprio trabalho, então eu abro para a plateia, para perguntas e questionamentos em relação ao artigo. Esse artigo é resultado, né, de um trabalho do nosso grupo de pesquisa, que já vem sendo feito há algum tempo, e esse é um dos artigos, né, resultado dessa pesquisa que a gente vem conduzindo com a indústria brasileira em relação aos modelos de negócios sustentáveis. Por favor, professor Paulo. Só umas perguntas também. Vocês tiveram uma amostra final de 75 respondentes. Começou, levou 2 anos, mas é uma resposta só para cada um. Essa mesma amostra foi feita análise fatorial exploratória e confirmatória. Isso Talvez, mesmo. desculpa, talvez, se mandar para alguma revista, haja algum questionamento com relação a isso, já que se usa a mesma amostra, a tendência de confirmar o que foi feito na exploratória seja o mesmo, né? A tendência é muito grande isso acontecer. Então, se deixar só confirmatórias, talvez já seja o suficiente para representar os resultados da tua amostra. Só uma sugestão. É porque eu posso responder? É porque, na verdade, a exploratória foi realizada para identificar os fatores. Quando foi identificado esses fatores, para validar esses fatores, foi aplicada a confirmatória. Quando aplicou-se a confirmatória, verificou-se, né, que um dos fatores, né, tinha um valor abaixo. Se eu não me engano, acho que a referência é a partir de 0,7, uma coisa assim, se eu não estou me enganando. Aí, a partir dessa confirmatória, foi retirado alguns fatores da análise exploratória. Por isso que a gente deixou para comprovar, né, que só a análise exploratória não era suficiente, a confirmatória é justamente para validar esse modelo. E provavelmente tu utilizou algum software, pelo gráfico ali, dava a entender que era o Jamov, ou talvez o Jasper, ou Isso, o o Jamov, né? Jamov. E aí, tu chegou a tirar alguns números de robustez, do RMC, do TFLI, Sim, CLI? Deram bons também. é. Foi feito todo o processo, né? Todo o processo que é necessário para fazer a exploratória e a confirmatória, justamente para não ter nenhum problema quanto à validação do trabalho. Show, parabéns. Uhum, obrigada. Mais alguma consideração, pessoal? Professora Rosália, gostaria de falar, não? Eu fiquei uma professora sonante, estava com a mão erguida também. Não sei se ela quer falar antes. A minha contribuição, Jordana, também vai no viés mais de observar assim, a estrutura como um todo, né? E eu percebi ali no início, quando a Andressa estava apresentando, uma questão de pesquisa que eu acho que vocês poderiam revisar, pensando, né, em encaminhamento futuro, mas revisar e repensar no alinhamento da questão de pesquisa com o objetivo na questão de pesquisa, como é que chama lá, um framework, né? Como chegar a um framework, ou como desenvolver um framework, ou alguma coisa nesse sentido. E o objetivo é propor um framework. Então, eu não sei, eu acho que a questão de pesquisa, vocês passaram, né, por toda essa abordagem quantitativa, eu acho que poderia ter sido qual é o framework adequado para, ou qual framework que, né, relaciona com alguma coisa, e não o como. Eu deixaria o como, talvez, para colocar lá nas futuras linhas, como você sugeria, no estudo de caso, aprofundando como se dá uma relação tal, tal, né? Então, eu acho que ali falta dar uma repensada em um alinhamento entre questão de pesquisa e o objetivo. Acho que isso. Certo, obrigada pela contribuição, com certeza vamos avaliar. Professor também Paulo, né? A gente vai avaliar também essas questões. Quem que estava com a mão levantada? Teria mais alguém? Hum,
Alguém gostaria, né, de fazer alguma consideração, comentário sobre o artigo? Bom, então, vamos dar sequência às apresentações. O próximo trabalho é Estratégias e Práticas ESG frente aos desafios da transição energética, o uso sustentável do biometano em Santa Catarina. Vai usar o vídeo também, professora, é isso? Bom, acho que a Diara tinha solicitado aí para colocar o vídeo. E Tá aproveita bom. que o Eu vídeo estou aí aqui, para desculpa. usar nesse. Boa tarde. Sim, vai usar o vídeo. Isso. Obrigada. Eu sou Indiara e vou apresentar esse artigo intitulado Estrategizing e Práticas ESG frente aos desafios da transição energética, o uso sustentável do biometano em Santa Catarina. Essa pesquisa aborda a aplicação de práticas estratégicas ESG no contexto da transição energética, com foco na utilização do biometano como alternativa de energia sustentável. Nesse sentido, o ESG é visto à medida que também ganha relevância na construção de valor das empresas, onde essas empresas entendem a necessidade de investir em ações que mantenham a produtividade alinhada aos princípios de desenvolvimento sustentável. Assim, abordamos os desafios e oportunidades da transição energética, sustentabilidade e valor para os stakeholders, e o biometano como alternativa de energia renovável. O biometano que é oriundo do biogás, que é um biocombustível produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Esse trabalho se justifica, pois contribui para o aprofundamento sobre a compreensão das práticas estratégicas relacionadas ao ESG, considerando a transição energética no âmbito do setor de energia renovável. Considera-se assim que é uma fonte de energia renovável que contribui para a transição energética, ajudando a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Também destacamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS 7, 9 e 13. A questão de pesquisa foi como ocorrem as práticas estratégicas relacionadas ao ESG frente aos desafios da transição energética, e o objetivo foi compreender como ocorrem as práticas estratégicas relacionadas ao ESG. Para fundamentar essa pesquisa, analisamos alguns conceitos, entre eles o conceito de Strategizing, ESG e transição energética. Com relação aos procedimentos metodológicos, consideramos que é uma abordagem de pesquisa qualitativa e descritiva, é uma seleção de caso, dentro de realizada numa organização do setor de gás natural em Santa Catarina, onde realizamos a coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas, levantamento documental e observação direta, e uma análise temática reflexiva, onde reunimos alguns temas considerados importantes para serem analisados. Com relação à análise, a estratégia como prática no contexto de implementação do biometano, temos que a estratégia emerge através de ações colaborativas entre empresas, universidades e instituições de pesquisa. As práticas estratégicas no segmento de gás natural. Os entrevistados destacaram que as iniciativas para integrar o biometano como um produto estratégico está alinhado com uma demanda crescente por energias renováveis, onde as empresas exigem fontes de energia com baixa emissão de carbono, e que o biometano pode ser um aliado nessa implementação de um combustível renovável. Com relação ao ESG, a transição energética, as empresas estão integrando critérios ambientais, sociais e de governança para atrair investimentos e cumprindo metas de descarbonização. Os desafios e oportunidades. O biometano representa uma alternativa sustentável, especialmente para a indústria com metas de redução de carbono, e o segmento de gás natural em Santa Catarina tem feito investimentos em infraestrutura e parcerias para superar esses desafios. Com relação aos resultados,
Analisamos a estratégia e ela é entendida como algo que as pessoas fazem, onde os praticantes têm um papel e utilizam de ferramentas para implementar essa estratégia. As estratégias relacionadas ao ESG e a transição para as fontes de energia renovável. Reunimos nesse quadro a abordagem estratégica para desenvolver e promover o uso sustentável do biometano. Então, como nós fomos analisar o que está sendo feito, como, quem são as pessoas que realizam, para quê. Obtivemos alguns resultados. Então, os praticantes, eles estão implementando a estratégia e, para isso, eles fizeram análise do ambiente, realizaram desenvolvimento de capacidades, foram pesquisar sobre inovação e tecnologia, foram realizar parcerias com a universidade e com outras instituições, foram verificar as melhores práticas dentro do estado de Santa Catarina, fora do estado e até em outros países, alocação de recursos e sustentabilidade financeira, foram verificar a questão da regulação e da conformidade desse produto para ser lançado no mercado, e assim por diante. Realizam a promoção do mercado e fazem um monitoramento e avaliação contínua sobre o potencial do biometano no estado. Então, ainda como resultados, temos a importância da atualização constante de informações e dados, e que a estratégia deve ser adaptada aos novos desafios, e que o fazer estratégico envolve diversos atores, e não é responsabilidade apenas da alta gerência. Também verificamos necessidade de ações práticas frente às mudanças climáticas, e que a transição energética como uma ação decisiva para melhorar a cadeia de valor. As considerações finais. As práticas estratégicas relacionadas ao ESG, no contexto de transição energética, corroboram a adaptação de sustentabilidade no segmento de gás natural. Este estudo de caso proporcionou uma visão sobre como essas práticas são desenvolvidas e implementadas em um ambiente de mudanças significativas. Ao identificar essas práticas, observamos que a integração de objetivos ambientais, sociais e de governança responde às exigências de mercado e tem se transformado no sentido de buscar alternativas para as mudanças climáticas e manter a competitividade da organização. Como contribuições, com relação à contribuição teórica, fornecemos insights sobre como as práticas estratégicas alinhadas ao ESG podem expandir o campo de estudos em estratégia, integrando sustentabilidade e transição energética, e que práticas de ESG potencializam o desenvolvimento sustentável no setor de gás natural e promovem o uso do biometano, enfrentando incertezas econômicas e socioambientais. Como sugestões para pesquisas futuras, existe a necessidade de mais estudos que caracterizem a estratégia como prática no contexto do biometano e sua utilização como energia renovável, e a necessidade de propostas para integrar teoria prática, vivência e compartilhamento de experiências nos cursos de administração. Aqui apresentamos algumas referências bibliográficas. E, por fim, agradeço a oportunidade de participar desse seminário. Obrigada pela apresentação, né, a Indiara que está presente e a professora Rosália, né, também são autores, e Felipe também, né, temos os autores participando dessa sessão. Basicamente, os artigos dessa sessão, eles são 3 artigos quantitativos, né, e que tratam muito da questão do viés DSG, de investimentos, e aí o artigo de vocês é um artigo qualitativo, né, que traz uma questão voltada para energias renováveis, para essa transição energética, e traz um contexto um pouco diferenciado dos demais, né? E especificamente, assim, a minha questão seria em relação, se vocês chegaram a relacionar os achados com a Agenda 2030 e com os ODS, né? Se foi trazido alguma relação,
e caso não tenha sido, acredito que isso poderia potencializar e principalmente essa associação com as mudanças climáticas, que hoje, né, é uma temática bastante emergente. Acho que nesse contexto, vocês poderiam reforçar um pouco, né, ao longo do estudo. É, posso falar? No caso, Mas então, depois, nós trouxemos algumas ODS, 3 pelo menos, 7, 9, e tem mais uma que eu não me lembro aqui, mas não aprofundamos muito nessa questão da ODS, né? Mas trouxemos as três para falar que estão aliadas também com o objetivo do estudo, que era entender, compreender como ocorrem essas práticas. E o fato delas estarem alinhadas com a ODS, né, com algumas ODS, já estaria também respondendo o objetivo de implementar o biometano como uma alternativa sustentável. Certo, é que ao ler, né, ver o problema de pesquisa de vocês e o objetivo, né, vocês utilizam a transição energética em geral, e aí me parece que pelos resultados ele está muito focado nessa questão do biometano. Então, assim, a minha sugestão seria inserir essa questão que está ali até no título de vocês, no próprio problema e objetivo, para que fique claro, né, que é um caso específico onde o contexto, né, ele tem essa relevância, e aí eu acredito que a partir daí vocês conseguiriam justificar melhor e até atender, porque quando eu fiz a primeira leitura, eu esperava que fosse algo mais amplo relacionando a ESG com a transição energética em geral, da cidade de Santa Catarina, de uma cidade específica, por exemplo, né? Mas aí depois eu verifiquei que a especificidade está na questão do biometano, né? E pelos resultados também deu para perceber. Então, acredito que seria mais uma sugestão em termos de publicações futuras também. A professora gostaria de falar também, professora Rosário? sim, muito obrigada, Jordana. Efetivamente, eu anotei aqui, eu acho que é bem importante a gente trazer que é um recorte, que trazer essa redução. É, é importante dizer também do contexto, né, desse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho que ele acontece dentro do grupo de pesquisa, é um trabalho da monografia de conclusão do curso de graduação da Indiara, e a gente tem no grupo de pesquisa orientações de graduação, mestrado e doutorado, e esse trabalho é um que se soma aos trabalhos que a gente vem falando de estratégia, gestão e sustentabilidade, né? Então, ontem nós participamos da sessão Sapiens, em que tivemos também várias contribuições, então parece que tem várias contribuições que somadas aí vão se dar para a gente ter um texto depois contando dessa pesquisa e situando melhor essa pesquisa. Eu acho que vai ser uma contribuição bem interessante para a gente compartilhar depois. Eu acho que a gente consegue trazer esses aprimoramentos assim para ter um texto final mais bem endereçado, né, em que realmente a gente consiga mostrar, porque efetivamente é um estudo de caso, é um caso bem específico e é um recorte dentro dessa amplitude, né, que é da transição energética. E, claro, eu acho que a gente pode colocar, no mínimo, ali, como futuras linhas de pesquisas, esse aprofundamento em relação à Agenda 2030 e vincular mais com um dos ODS, né? Eu achei bem legal, bem interessante. Porque a temática é super relevante, né? Acho que associar a questão da transição energética com, né, as práticas de sustentabilidade, com a estratégia como prática, acho que ficou bem interessante a forma que vocês estruturaram, gostei bastante e gosto de trabalhos que trazem essa percepção, né, de que a estratégia ela tem que perpassar como prática e representar nas ações. Então, acho que as escolhas teóricas foram bem condizentes, talvez essas questões para dar uma robustez maior e contribuir para trabalhos futuros mesmo. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma questão, consideração. Perguntas?
colocações em relação ao trabalho? Bom, então da minha parte seria essas as sugestões e considerações, reflexões também, e aí nós vamos passar para o último trabalho dessa sessão, que é o trabalho ESG, desempenho das empresas e o princípio da recursão, que é do Paulo, né? Só um pouquinho, prof. Eu tinha confundido, eu pensei que era o outro. Só um momentinho, tá? Tá bem rapidinho aqui. Você vai fazer ao vivo a apresentação, Paulo, isso? Isso, Tá bom. só um momentinho, tá? Eu tenho que compartilhar a tela, né? Isso. Só um momentinho. Se eu estiver atrapalhando, qualquer coisa, é só me avisar. Não, não, tranquilo. Tela está aparecendo? Agora sim, só precisa Isso. colocar em tela cheia. Eu só vou pedir para o Vitor me auxiliar a controlar o tempo, Vitor, pode ser? Só assim, pode ser, pode ser. Agora tá ok, apareceu em tela cheia. Quando eu puder iniciar, é só me avisar. Pode iniciar. Tá. Esse trabalho foi feito baseado na base de dados que eu tinha da minha dissertação, né? E a gente procurava ter uma visão um pouco diferente das relações entre SG e desempenho, né? Ao participar de uma aula de epistemologia do doutorado, a gente percebeu que existia uma possibilidade de ter essa visão baseada na teoria da complexidade de Edgar Morin, então, e também no princípio da recursão, baseado nessas ideias que a gente teve, né, eu e os colegas, a gente sugeriu que essa relação entre SG e desempenho pudesse ser recursiva, ou seja, que a gente não consegue identificar se o SG impacta no desempenho ou o desempenho que impacta no SG. É, só um momentinho. Aqui. As pressões sociais e políticas para que as empresas adotem as práticas ambientais, sociais e governanças decorrem de impactos internos e externos com relação às organizações. Então, baseado nessa estrutura que a gente observa hoje em dia de pressão mesmo para que as empresas adotem práticas de sustentabilidade, a gente quer partir um pouco dessa ideia, dessa relação entre o SG e o desempenho como uma, uma variável identificável a partir da coleta de dados, mas que também possa um pouco evoluir essa discussão para que as pessoas, as empresas, os empresários percebam o SG como uma possibilidade não só de te dar recurso, mas como uma possibilidade de desenvolvimento sustentável mesmo, né? Percebendo tudo o que as empresas e os seres humanos, as empresas no todo, estão impactando com relação a questões climáticas. O gap que a gente identificou, né, apesar do crescente corpo de literatura de SG e desempenho corporativo, existe uma notável inconsistência na compreensão da relação de SG e desempenho corporativo, né? Muitos trabalhos dizendo que existia uma relação significativa entre SG e desempenho, outros dizendo que não existia e não era significativa, e outros dizendo que eram negativa, né? E alguns outros dizendo que há empresas que têm bom desempenho investem em ESG. Então tá, mas tendo isso, qual é a importância do nosso trabalho, né? A partir do momento que a gente identificou esse gap teórico, né? A relação entre a ESG e o desempenho das empresas é complexa, com muitas interações. Isso conversa muito com a teoria do Edgar Morin, da teoria de complexidade, especialmente no princípio da recursão. Nesse sentido, a gente percebe que quando a gente desloca essa conversa também da parte financeira, né, o retorno que o SG dá
com relação ao desempenho das empresas, a gente também diz assim, olha, existe a relação, ela é positiva, é significativa, mas ela é uma construção ano após ano. O SG ele vai te dar retorno, e o retorno tem que ser recolocado, né? Então, o empresário ele percebe, né, o SG como uma ferramenta importante nesse desenvolvimento, mas ele também tem que ter a parte dele, né? Em devolver para a sociedade os recursos que ele está utilizando. Então, o objetivo era investigar se existia uma relação de recursão entre as ações de ESG e seus indicadores. A população foram 60 mil empresas, né, a amostra inicial, das quais foram 77 países, e a gente selecionou 8.764 empresas que possuíam as informações importantes de ROA, EBITDA, classificação do mercado das empresas e ESG. As variáveis dependentes e independentes, desempenhos, né, de maneira geral, alguns, e a pontuação de ESG. Aqui tem mais ou menos uma distribuição por país, por região, o rendimento dos países, né, países de alta renda e tudo mais. Ano após ano, a quantidade de empresas que foram entrando no SG e saindo. Aqui a gente colocou também uma tabela de correlação para identificar os fatores que eram variáveis independentes e dependentes. Além disso, informações descritivas e também análise de quadrados, né, unitários ali para saber se os testes eram de estacionários e eles eram, né? E aqui tem a regressão logística, né? Como a gente percebe o SG como variável dependente, o ROA, o EBITDA, a capitalização do mercado, eles são significativos e positivos, porém coeficiente um pouquinho menor, ou seja, o SG é influenciado por esses desempenhos, e quando cada um desses desempenhos vira uma variável dependente, o SG também influencia nele, ou seja, é uma recursão, né? Um influencia no outro, o outro influencia em um. As discussões, embora os resultados mostrem correlação significativa, os indicadores financeiros, é importante criticar a abordagem para definir uma relação causal unidirecional. Aqui a gente está fazendo essa discussão mesmo, né? Não tem como a gente saber quem influencia em quem, né? Segundo os nossos resultados. Com relação às conclusões, a gente identificou que investir em práticas de ESG não apenas pode melhorar a sustentabilidade ambiental e social das empresas, mas também fortalecer a posição competitiva no mercado. E a partir daí, eles conseguem estabelecer esse retorno um pouco mais rápido nas ações de ESG, né, ao influenciar stakeholders e que estão interessados nessa transição, né? E aqui tem algumas das minhas referências. O que seria isso? Obrigado. Eu só quero ver como é que faz para... É só fechar a apresentação, eu acho. Tem lá em cima tem falando para parar de compartilhar. Foi? Foi. Certo, foi. Certo, Paulo, obrigada pela apresentação aí. Eu acho que, de certa forma, esse artigo fecha, né, as apresentações dos demais e traz algumas explicações que são bem interessantes, né? A gente começou com o primeiro artigo que trazia um contraponto em relação ao que diz a literatura e ao esperado, né, na hipótese ali do artigo do Demerval, que era também uma relação entre riscos, né, com práticas ESG, e o teu trabalho mostra essa questão de que é uma relação recursiva, que realmente, assim, de fato, os estudos que relacionam práticas ESG, desempenho ESG com o desempenho financeiro, eles têm inúmeros resultados, né? Se a gente fazer um levantamento, a gente vai ver que alguns confirmam, dizem que essa questão é positiva, outro que é negativa, enfim, e acho que vocês trazem um resultado bem interessante, né? Eu gostaria de saber se esse trabalho ele já está sendo encaminhado para um periódico, né? Se vocês têm essa pretensão, porque eu acredito que traz diferentes
justificativas até para os nossos estudos, né? Porque eu costumo falar que é uma relação muito complexa, né? Estudar desempenho ESG é algo bastante complexo, porque justamente a gente tem as especificidades de cada empresa, de cada setor, e esses investimentos, eles muitas vezes se dão no longo prazo. Então, às vezes, em determinado momento, eu não consigo identificar essa relação causal, né, de que o desempenho, as práticas ESG vão gerar um maior retorno financeiro. Mas se eu avaliar ao longo do tempo, ou avaliar um maior número de empresas, sim, eu vou conseguir. Então, gostei bastante, né? E a minha questão seria nesse sentido, sobre os caminhos futuros do trabalho de vocês aí. Obrigado, professora, né, pelas contribuições. A ideia é que a gente realmente tente uma publicação, né, numa revista um pouco mais alta, assim, né, de classificação. E a gente só estava esperando mesmo chegar hoje para ter os feedbacks, para ver se estava, como é que as pessoas estavam reagindo ao trabalho, né? E também a gente observou, eu acho, em algum local, um call for papers, né? Que basicamente nesse sentido pode ajudar também. Ah, E sim. tentar quebrar um pouco essa barreira, né? De artigos publicados aqui no Sul Global para tentar publicar lá fora. Eu acho que tem potencial, porque vocês têm uma base grande aí, né? Um número grande. Vocês trabalharam com dados secundários, né? E utilizaram algumas técnicas estatísticas, e aí conseguiram, né, trazer essa perspectiva e essa reflexão que eu acho que é importante, que vai dar até respaldo para nossas pesquisas, que muitas vezes a gente tem dificuldade de achar, porque os trabalhos, né, tem tudo que é tipo de resultado quando tem essa relação entre SG e desempenho, a gente espera, né, e aí eu acho que você trouxe, né, esse princípio da recursão, uma explicação bem condizente, uma abordagem teórica por trás, então, parabéns aí pelas escolhas, pela condução do trabalho, acho que ele ficou bem interessante e tem bastante potencial para ser publicado, né? Não sei se alguém tem alguma questão, alguma consideração. A Rosália, é isso. Muitas considerações hoje. O Paulo, Ótimo, é assim que a sessão tem que ser. da agonia quando não tem, né? Paulo, eu queria parabenizar também. Eu acho que tem uma pesquisa muito interessante aí e realmente a gente tem que sair e mostrar que o Sul Global está pesquisando, né? Concordo plenamente com você. É, eu gostaria de contribuir, Paulo, ontem a gente estava discutindo algumas questões também nas sessões que eu participei, e quando você está trazendo o Mohan, está trazendo ali essas questões da complexidade, ontem a gente estava falando porque a gente está falando aqui no nosso grupo de pesquisa de estratégia como prática, o processo de abertura da estratégia, esse processo de abertura está falando de maior transparência e maior inclusão das pessoas. Quando a gente fala disso, a gente está falando aí dessas práticas de ESG que estão falando em transparência também, né? E estão falando, de certa forma, da inserção, da inclusão das pessoas nessas tomadas de decisão. Então, eu não sei, eu acho que quando você está falando lá da complexidade, você poderia trazer alguma coisa como os dilemas de participação, ou esse paradoxo, e trazer talvez uma, né, a teoria do paradoxo para complementar ali, para você, eu acho que isso também pode dar uma robustez maior, porque é paradoxo isso, né? Se você está buscando mais desempenho, maior desempenho, e ao mesmo tempo as práticas ESG estão te dizendo que, calma, tem que olhar, tem que ter transparência, tem que ter, né, essa participação, tem que ter a governança, tem que ser mais. Então, tem essa relação que é complexa e também é um dilema, tem paradoxos aí. Eu não sei, eu vou colocar lá em futuras linhas, né, algo nesse sentido. Eu acho que seria interessante esse dilema da participação, inclusão e transparência quando está falando nessas, né, nas suas pesquisas aí de avaliação de desempenho, né? Então, só uma contribuição nesse sentido para botar mais uma pimentinha ali. E boa sorte. Obrigado, prof. Só uma dúvida. Essa teoria do paradoxo é algum autor específico que eu posso pegar? Ou...
Muitos, muitos. Eu posso te mandar ali, você me pega o meu e-mail. É, a gente acabou de publicar um que a gente está falando do paradoxo de abertura e fechamento. Daí ali também nas referências você pode ver que a gente tem uma sequência de, né? Está publicado agora, publicou, acho que foi, não sei, 3 semanas na International Journal of Strategy Management, dito Show. também, de paradoxo, colocar assim. E uma sugestão, assim, Paulo, talvez, como vocês contemplaram 77 países ali, seja interessante trazer alguma análise que possibilite entender as diferenças desses países, né? E aí vocês poderiam ampliar, inclusive, a discussão, porque muitas vezes, né, os países que estão na Europa, eles têm uma própria pressão da legislação maior em questão de investir, né, em ESG do que países, né, como o Brasil. Então, eu acho que essa discussão, utilizando a variável de controle país aí, poderia trazer uma possibilidade de discussão maior, né, e uma robustez para o trabalho de vocês. Só Excelente. complementando. A gente te colocou uma variável de qualidade institucional. Também é uma possibilidade, né? Para- Qual a Mas gente excelente. Muito consegue, obrigado, É. professora. Você ia Né? falar, Rosaline? Desculpa. que a gente colocou no chat ali a referência que o Paulo pediu. Ah, que bom. Obrigado, prof. Alguém tem alguma consideração, colocação, perguntas? Ainda temos um tempo, né? Essa sessão pode ir até às 18, até às 19, desculpa. É. Cumprimos o tempo, porque é tudo cronometrado, 8 minutos, poderia ser mais um É que o pouco para as vídeo apresentações. facilita muito, né? Facilita, Porque a é. gente não consegue apresentar de novo em 8 minutos. Não tem jeito. O Paulo conseguiu. Né? Considerações? Acho que a nossa sessão, né, de gestão socioambiental, ela foi bastante produtiva, ela teve trabalhos quantitativos e um trabalho qualitativo, mas todos perpassaram nessas discussões em relação ao quanto a sustentabilidade é relevante para o contexto empresarial, organizacional, das cidades, e aí eu acho que a gente tem múltiplas possibilidades aí para avançar nesses estudos, né, encaminhar eles para periódicos. Então, acho que todos os trabalhos, eles foram bastante interessantes, claro que bastante diferentes entre si, né, os pontos comuns deles seriam as abordagens e esse viés, essa relação entre ESG e desempenho, também uma proposta, né, de um framework que poderia congregar diferentes ações e estratégias, e um trabalho que aplica essa questão, né, do strategizing em relação à transição energética, especificamente ali do biometano do estado de Santa Catarina. Então, acredito que a gente tem pontos em comuns, né, em relação a essa abordagem da perspectiva da ESG, mas as suas múltiplas possibilidades de como que essa aplicação pode se dar em diferentes contextos e como que a gente pode aprofundar essas discussões para transformar esses trabalhos aqui que são de evento em trabalhos que vão ser publicados em periódicos nacionais e internacionais. Acho que esse é o nosso grande desafio, porque os trabalhos em evento, eles são justamente para isso, né, para que a gente tenha uma discussão, consiga aprofundar e melhorar eles em alguns aspectos, tornar eles mais robustos e enviar para periódicos, né, nacionais, internacionais, dependendo do escopo. Mas acho que todos os autores aí estão de parabéns e que podem investir nessas melhorias, nessas sugestões. Tem o próprio feedback, né, que receberam dos avaliadores. Aqui a gente apontou pontos relevantes, algumas possibilidades, né, algumas discussões. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa.
Seria isso, Vitor, ou temos mais alguma coisa para cumprir? Não, Tirar não, foto. professora, é, a presença é automática no sistema, segundo me falaram. Mas a professora Rosália quer falar. Desculpa, eu entrei na mesma hora. Esse que só falta a foto agora. Vamos fazer uma foto, então, um print, preparar, contar, 1, 2, 3. Também achei ótima sessão, professora. Muito bom. Gostei muito, acho que, né, foi uma sessão tranquila, que promoveu bastante discussões, interação, todo mundo participou, então foi produtiva para todos. Muito obrigada aí pela participação, um excelente final de dia, início de noite para todos e todas. Obrigada também a todos aí pelas contribuições. E obrigada também à professora Jordana pela condução. Certo, obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa semana.